aí, querido, graças a Deus, Deus é bom. Ó, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. 18 horas, 36 minutinhos. Muito legal, né? Estamos aqui, Rádio Fala Brasil, a melhor web, estamos aqui no estúdio. Aprove a Deus hoje mandar para nós o evangelista Felipe, líder de evangelismo e um dos responsáveis no ministério chamado Aprisco. Hoje ele estará conosco aí no quadro Minha História. Evangelista Felipe, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, boa tarde, quase boa noite, né? A paz, irmãos, graça e paz. Também muito prazer estar aqui nesse encontro que o Senhor, Ele acabou nos sincronizando para estar na Defeito por Acaso. A gente crê que tudo tem um propósito debaixo dos céus. A Bíblia fala que os nossos dias já foram contados e escritos no seu livro desde a eternidade. E eu creio que esse encontro aqui é um propósito do Senhor. Evangelista Felipe, eu queria que você apresentasse, né, as pessoas que estão com você e depois, sem mais nem longas, você falasse um pouco da sua história. Amém. Para que sirva de exemplo para pessoas que vão estar te vendo aí. Porque às vezes a pessoa pensa, né, eu quero seguir um ministério. Então, o que é ser um evangelista? Explicar para a pessoa o que é essa unção do ministério de evangelista, a ponta da flecha que vai na frente, alcançar as pessoas. Como é isso? Qual é o regozijo? Fala conosco. Amém, pastor. Primeiramente, eu estou aqui com o Douglas. Douglas é um grande amigo meu. Inclusive, eu conheci um Douglas num encontro que foi totalmente evangelístico, né? O Douglas, a gente estudava junto, isso há 12 anos atrás, mais ou menos, ou entre 10 e 12 anos atrás. E um belo dia eu entrei na sala de aula, no 3º ano, e eu tava ali com o coração queimando para falar de Jesus, né? Sou nascido e criado no Evangelho, vou contar um pouco melhor daqui a pouco. Mas eu conheci o Douglas, entrei na sala de aula, sentei e falei de Jesus para ele e saí, sumi da escola. Eu conheci ele durante uma semana só e em uma semana eu falei de Jesus para ele um dia. E quando se passaram 9 anos aproximadamente, eu trabalhando com a minha empresa, eu acabei esbarrando com o Douglas. Eu falei, eu te conheço de algum lugar. E ele disse, cara, você pregou para mim há 9 anos atrás e hoje eu conheço Jesus graças àquele dia que você pregou. Então hoje ele caminha comigo, é um grande homem de Deus, a gente caminha junto, viaja comigo aonde eu vou, quando eu prego fora. Também está comigo do meu lado aqui a Ana, a gente caminhou junto também no Mevante Deodoro, esposa do Antônio, um homem de Deus, compositor, uma mulher que ama por vidas, arde o coração pelo evangelismo. E hoje a gente está no nosso dia aqui de evangelismo e estamos aqui com essa oportunidade para compartilhar, impartir o coração, né? E nada melhor do que a mesa para impartir o coração. Porque eu creio que os pregadores, eles pregam no púlpito, mas a comissão, a grande comissão, o impartir o coração, ele acontece na mesa. Porque é na mesa onde Deus ele trata todas as coisas, é na mesa onde a gente coloca o nosso coração para fora, é na mesa onde há relacionamento. E uma das grandes coisas que eu aprendi sobre pregação do Evangelho é que para poder manifestar o reino de Deus é preciso mesa, dedicação de mesa. Porque o reino de Deus é o quê? É a cultura de Deus. O reino de Deus é a forma de Deus, é o governo, é a administração, é a economia de Deus. E a gente fala de economia, pensa apenas em dinheiro, mas a economia de Deus é a grande riqueza que Ele tem, que são os seus filhos. E como Deus administra os seus filhos? Deus ele trata os seus filhos na mesa. Por isso, já de cara, eu quero dizer para você que está afastado, que está frio, que está um tempo longe, existe um lugar na mesa para você. Talvez você possa não ter um lugar mais como talento, porque se você deixa um afazer, outra pessoa vai cumprir aquele afazer. Mas o lugar de filho não. O lugar de filho é seu e está preparado para você. E a minha vida, pastor, e ouvintes que estão aí nos ouvindo, desde criança eu estou no Evangelho há muito tempo, desde criança, nascido e criado. Nasci debaixo de testemunho
de milagre, né? A minha mãe, ela teve uma doença, uma enfermidade, toxoplasmose, e os médicos decretaram que eu estava morto. E um dia, quando a minha mãe foi fazer o aborto, né? Naquele momento, uma mulher de Deus chegou para minha mãe e falou assim: não aborte a criança que está no teu ventre, porque eu vou usar ele no louvor e na palavra. E a minha mãe decidiu não me abortar. O interessante é que dos 3 meses de gestação até o 8º mês, a barriga da minha mãe não cresceu. Até que no 8º mês, a barriga da minha mãe simplesmente explodiu de crescimento e eu nasci. E desde então a minha mãe sempre me criou dizendo uma palavra para mim. Ela sempre disse: filho, guarde o teu coração. Guarde o teu coração, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E engraçado que desde criança fui acompanhado sempre por muitas promessas. Desde os meus 5 anos de idade, eu sempre pregando a palavra de Deus. Até que o meu primeiro contato com o evangelismo foi na feira de Campo Grande, quando ela ainda acontecia ali em frente ao Sara Kubitschek. E ali eu pregava a palavra de Deus, e meu pai em cima de uma van, cantando e pregando, e eu distribuindo folheto e falando do amor de Jesus. Eu comecei a crescer dentro da igreja, comecei a me interessar por música, né? Como toda criança, filho de pastor, se interessa. E ali eu me interessei por bateria, me interessei pelo violão, me interessei por teclado, até que eu comecei a ficar muito bom nos instrumentos e eu comecei a fazer parte efetivamente do Ministério de Louvor com 7 anos de idade aproximadamente. E eu comecei a ministrar o louvor com 8, 9 anos, esporadicamente. Mas eu lembro de uma profecia, quando eu tinha 9 anos de idade. Eu sempre gostei de igreja, sempre fui rato de igreja. Eu fui para uma congregação muito pequenininha perto da minha casa. Eu gostava de ajudar eles com a guitarra. E naquele dia eu fui para a bateria, começaram a cantar os corinhos de fogo. Eu fui para a bateria, eu comecei a ministrar ali no corinho de fogo. E a irmã parou de cantar, olhou para mim e disse assim: meu filho, eu vejo você escrevendo muitos rolos. E esses rolos as pessoas pegavam e ouviam os seus rolos, ou compravam, ou pegavam de você os seus rolos, e você dava os rolos para elas. E muitas pessoas conheciam o que estava escrito nesses rolos. E mal ela sabia que um tempo depois eu fui me tornar compositor. Algumas músicas são conhecidas, daqui a pouco eu posso até cantar um trechinho de uma para vocês poderem conhecer. Mas a minha vida ela foi crescendo dentro do Evangelho, e tudo que eu queria ser na minha vida era um pastor. Eu trabalhei para ser um pastor, eu fiz o meu seminário muito jovem, adolescente ainda. Fiz pela quadrangular, eu fiz tudo muito cedo, Eu comecei a ministrar e testemunhos de milagre, de cura, de pessoas sendo arrebatadas, de pessoas sendo transformadas, tudo na minha adolescência, quando eu tinha 12, 13, 14, 15 anos de idade. Mas o grande testemunho da minha vida que eu quero trazer para vocês nessa noite é que eu era um cara que fui formado, fui forjado para ser o que eu sou. Um bom músico, um bom cantor, um bom pregador, um bom evangelista. Eu fui formado para ser isso. Até que teve um dia, aos meus 17, 18 anos de idade, Jesus chegou para mim e disse assim: Felipe, eu quero te propor 2 caminhos. Eu falei: quais são eles, Senhor? Ele disse: o primeiro caminho, eu te chamo para ser abençoado. O primeiro caminho, eu vou abençoar a tua vida, vou entrar na tua vida e eu vou operar milagre. Mas o segundo caminho, eu quero que você venha para a minha vida. E eu falei assim: mas Senhor, os 2 não são bons? Me explica isso. Então Jesus me levou para a palavra e ele disse o seguinte: quando você me chama para o teu barco, eu entro no teu barco. E embora talvez pareça que eu esteja dormindo, ao levantar eu acalmo a tempestade. Mas se você for chamado por mim, Felipe, e se você vier para a minha vida, nem barco você vai ter. Tu vai andar sobre as águas. Felipe, no primeiro convite, se você me chamar para o teu casamento, eu vou chegar lá, e ainda que o vinho, a alegria acabe, eu vou transformar a água em vinho. Mas quando eu te chamo para a minha vida, Felipe, não é para um casamento qualquer. Eu te chamo para ser a minha noiva, casar comigo e participar comigo das bodas do Cordeiro.
Filipe, se você me chama para a sua vida, eu até posso ressuscitar um morto. Eu posso ressuscitar Lázaro para você. Mas se você ouve a minha voz e é chamado por mim, se prepare para nunca morrer e ter vida eterna. Então, Filipe, se você me chamar para a sua vida, eu vou operar milagre, eu vou te ajudar em todas as suas necessidades. Mas se você ouvir a minha voz e vir viver a minha vida junto comigo, se prepare para viver coisas inimagináveis. Querido, sabe o que eu quero dizer com isso? É que a minha vida, tudo que eu pedia, Deus fazia, tudo que eu orava acontecia. Eu casei no melhor lugar de Campo Grande, no Bistrô 160, lá no Rio da Prata, eu não tinha um tostão. Eu não tinha nem emprego sequer e Deus me sustentava através das pregações, através dos DVDs que eu vendia. Eu já tinha DVD gravado quando eu tinha 19 anos de idade, já tinha CD gravado. Mas tudo que eu pedia, Deus fez. Eu queria gravar um CD, Deus me deu no monte. Eu fui orar no monte, Deus me deu R$7 mil de oferta através de uma irmã. Eu gravei o meu primeiro CD. Irmãos, tudo que eu pedi para Deus, ele fez o milagre. Mas naquele momento Deus disse, eu não quero mais operar em cima da sua necessidade, mas eu quero revelar para você o meu coração e te mostrar a necessidade que o mundo tem e é onde eu quero que você sirva. Então, aquele que vive em prol da necessidade vai viver correndo atrás do milagre, mas aquele que vive através do propósito eterno de Deus tem a sua vida respaldada pela missão de Deus. E o recurso vem da missão. Irmãos, abra a tua mente nessa noite e creia nisso que eu estou te falando. Se você viver a sua vida em prol da, abre aspas, obra de Deus, buscando fazer a necessidade da obra, abre aspas, de Deus, você só vai estar cumprindo necessidade. Mas se você entrar no teu quarto em secreto, orar e chorar diante do teu Deus em secreto, pedindo, Senhor, revela-me qual é a obra das tuas mãos, qual é a tua verdadeira vontade que eu posso fazer. Porque a obra de Deus, abre aspas, todo mundo faz, todo mundo quer fazer, todo mundo diz que faz. Mas a vontade de Deus é só aqueles que estão dispostos a perder a sua vida. E a vontade de Deus nem sempre tem a ver com o teu hobby. E eu aprendi isso, irmãos, na prática, na carne, porque depois daquele convite, eu vivi os 5 piores anos da minha vida, porque eu aceitei viver a vida de Deus. Naquele momento, Deus me jogou num leito, numa cama, e eu fui para o hospital e fiquei 40 dias internado. E eu não sabia por que eu estava doente, eu não sabia por que eu estava sentindo tudo aquilo. E Deus falou comigo assim, Filipe, você aceitou o meu convite. Eu te dei o teu casamento que você pediu, mas você não me obedeceu. Você disse que iria onde eu mandar. E você decidiu ficar no Rio de Janeiro, em Campo Grande, na sua casa. Por isso você está no leito do hospital. Irmãos, eu fiquei 40 dias vomitando, com febre e sem poder andar. Ninguém descobria o que eu tinha. Minha vida parecia aquela série da Netflix chamada Dr. House. Todo mundo puxava sangue de meia hora, fazia hemograma, hemocultura, fazia tudo e não descobria. Até que eu descobri qual era a minha doença. Minha doença era uma doença que talvez você esteja sentindo ela agora. Se chama desobediência aguda. Essa doença é a doença da desobediência, aquela doença que você não ouve a voz de Deus. Naquele momento eu falei, então eu vou sair desse hospital, e eu saí. Saí do hospital, minha esposa teve que assinar para eu poder sair. Irmãos, em 7 dias, orando 3 horas da manhã, pedindo a Deus um destino, um propósito, um lugar para que eu pudesse ir cumprir a sua vontade. Em 7 dias eu fiquei totalmente curado. Sabe o que significa isso, irmãos? Que a doença não é curada. Deus, ele cura pela misericórdia, amém. Deus cura pela sua bondade, amém. Deus cura por causa da sua bênção, amém. Mas a verdadeira cura de Deus, ela vem quando o propósito é cumprido. Quando o propósito é cumprido e estabelecido, a cura vem. Você pega a Ana, estéril, enferma, não podia ter filhos. Era uma enfermidade a esterilidade dela. Então ela chegou, imagina, Ana não tinha filhos. Eucana, seu esposo, tinha uma outra esposa chamada Penina, e Penina tinha 10 filhos. Irmãos, vamos botar aí, para cada filho 1 ano. Então, no mínimo 10 anos, Ana não tinha filhos. Há 10 anos ela sofria com Penina tendo um filho atrás do outro e Ana nenhum.
Você acha que ela não tinha orado antes? Você acha que ela não tinha pedido antes? Você acha que ela não tinha clamado antes? Qual foi o motivo dela então no 10º ano, digo eu, uma contagem minha paralela? Qual foi o motivo? Porque ela uniu o sonho dela ao propósito de Deus. Se tu me deres aquilo que eu tanto sonho, isso eu te darei. Irmãos, que graça tem você receber tanto aquilo que você quer e dar para Deus. Não tem a ver com ter, tem a ver com gerar. Ana não estava preocupada em ter alguma coisa, ela só queria ter o prazer de gerar um filho com o seu próprio ventre. Sabe qual é o problema nosso como igreja nos dias de hoje? Que tudo que nós pedimos para nós, pedimos em cima daquele versículo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para desfrutar do seu próprio deleite. Nós não recebemos porque pedimos, porque a nossa conta de luz vai vencer amanhã. Pedimos e não recebemos porque o meu cartão de crédito eu não tenho dinheiro para pagar. Pedimos e não recebemos porque a minha enfermidade, é o meu problema, é a minha dificuldade. Quantas vezes você parou para orar pelo teu próximo? Quantas vezes você falou o seguinte: Senhor, se eu pagar meu cartão de crédito amanhã, eu vou usar ele todo para comprar a cesta básica para o meu vizinho? Quantas vezes você parou para poder juntar, unir a tua necessidade e entregar ela ao propósito de Deus? Senhor, eu não tenho emprego, mas se o Senhor me der um emprego hoje, o primeiro salário eu vou dar de oferta. Um exemplo que é clássico. Irmãos, Ana, ela entregou o seu filho porque ela não estava atrás de um filho, ela queria gerar um propósito. Ela queria gerar um propósito. Se o seu cristianismo gira em torno de você, meu querido, me desculpe, mas você não conheceu a Jesus. Se o seu cristianismo gira em torno da sua necessidade, você não conheceu a Jesus. E naquela época, irmãos, quando Deus me fez aquele convite, eu saí do hospital, eu falei: Deus, então se o Senhor me curar, então eu vou para onde o Senhor quiser que eu vá. No final dos 7 dias, a minha mãe chega na minha casa para me visitar, eu e minha esposa, me dá um papelzinho, e nesse papel estava escrito Foz do Iguaçu. E ela disse: filho, um homem na rua, eu não conheço ele, me deu esse papel e disse que era para dar para o meu filho. Minha mãe me deu aquele papel, eu peguei aquele papel e falei: tá bom, vamos para lá. Quando eu pensava em ligar o telefone, uma irmã já me liga e fala: Felipe, Deus me disse que você vai precisar do meu cartão de crédito e eu vou pagar. Só te peço que parcelem mais vezes. Irmã, eu falei para ela: eu vou precisar pagar um avião, uma passagem de avião. E ali eu comprei 2 passagens de avião apenas de ida para uma cidade que eu não conhecia, para você sabe o que eu ia encontrar naquele lugar. E quando eu chego naquele lugar em Foz do Iguaçu, estou encurtando a história, irmãos. Pode ser que um dia eu venha aqui e conte com mais calma, tá bom, pastor? E quando eu cheguei naquele lugar, tinha pessoas ali com uma plaquinha dizendo assim: missionários. E eu falei: opa, eu e minha esposa. Eles nos levaram para um sítio. Irmãos, ali não tinha mais o cantor Felipe. Ali não tinha mais o pregador Felipe. Ali não tinha mais os DVDs do Felipe. Ali não tinha mais as minhas agendas. Ali não tinha nada que eu sabia fazer. Quando eu cheguei naquele lugar, me botaram para vender galinha na rua. E eu vendi galinha na rua durante 1 mês. Quando eu cheguei naquele lugar, eles falaram: você quer ser missionário? Então vai lá vender galinha. Você quer ser missionário? Então vai lá vender alface. Você quer ser missionário? Vai cuidar do galinheiro. Vai lavar o banheiro de um sítio que abriga quase 200 pessoas. Irmãos, foi uma verdadeira Jocum aquilo ali. Para quem não sabe, Jocum é um centro de treinamento de evangelismo. Irmãos, ali naquele lugar eu fui moído, espremido, porque ali não tinha nenhuma possibilidade de cumprir o meu tão sonhado sonho de ter um ministério relevante diante do Senhor. E, irmãos, ali foi passando o tempo. Ali eu aprendi muito, ali eu cresci muito. Ali eu vendia galinha na rua, gritava: olha lá, Bel Ruge. Mas eu falei o seguinte: Senhor, eu vou vender galinha sim, mas cada galinha que eu vender vai ter que ser uma família para Jesus. Irmãos, eu vendi galinha durante 40 dias naquele lugar. E em 40 dias nós ganhamos 400 pessoas para Jesus.
vendendo galinha e alface. Irmãos, a gente pensa que para fazer a vontade de Deus precisa de um microfone ou de uma oportunidade na igreja local. Irmãos, eu fico indignado com irmãos que pedem unção de cura, mas nunca visitaram o hospital. Pede prosperidade, mas não dá uma oferta. Pede para que Deus te dê uma unção de mestre para lecionar e dar aula, ensinar as pessoas sobre a palavra de Deus, mas não lê um versículo em casa. Não prega para o teu vizinho, não prega para o teu irmão, para o teu próximo. Irmãos, Deus só dá unção para quem tem missão. Se você não tem missão, não adianta, Deus não vai dar unção para a tua vida, porque o que adianta Deus te dar uma unção que você não vai usar? Essa unção vai servir de juízo contra a tua vida. Então, se você quer ter uma unção de curar enfermo, começa a visitar os hospitais, começa a andar pelas ruas e se vê um enfermo, diga, eu posso orar por você? Não pense que Deus vai te usar para curar enfermo dentro da igreja. Deixa eu te contar um segredo aqui. Onde menos Deus quer te usar para curar enfermo é dentro de uma estrutura de 4 paredes. Eu sei que eu sou evangelista e é tendência minha a dizer que a grande obra de Deus está nas ruas. Mas, irmãos, dentro da igreja tem tanta gente que vai orar pelos irmãos enfermos. Por que você não se levanta agora de onde você está e começa a pregar para o teu vizinho? O teu padeiro sabe que você é cristão? A caixa do supermercado que você vai, quantas vezes você falou de Jesus para ela? Quando Deus te dá a dádiva de ir no açougue, a bênção de ir no açougue, que a carne hoje está cara, você prega Jesus para ele? Irmãos, a gente vive um evangelho tão mesquinho, um evangelho do homem para o homem, em torno da minha própria necessidade. Mas eu quero te encorajar hoje, porque o Espírito de Deus que habita dentro de você, que excede todo entendimento, essa paz que excede todo entendimento, esse discernimento do Espírito Santo vai invadir a tua vida agora. E eu oro para que um fogo tome posse de você nessa noite e que esse fogo te envolva de tal forma que a partir de hoje você nunca mais será o mesmo. Irmãos, depois que eu saí de Foz do Iguaçu, eu morei em mais 13 lugares no Brasil. E a minha esposa é uma guerreira, minha esposa ela morou comigo em tudo que é lugar. E de repente, irmãos, quando eu entendi que eu precisava ir para uma igreja local, eu acabei assumindo uma igreja para pastorear. Eu não quero falar o nome da cidade onde eu pastoreei, porque a gente teve alguns problemas naquela cidade e eu não quero... já foi resolvido esses problemas, mas como a gente está aqui em público, eu não quero que traga qualquer tipo de fofoca, mas o que envolve aqui é o testemunho. E irmãos, quando a gente chegou naquela cidade, a gente foi muito perseguido, porque a gente pegou uma igreja que começou a crescer demais. Começou a crescer muito. E ali, eu não quero me prender muito nessa história, mas ali eu vivi o pior da minha vida foi naquele lugar. Por causa de muita perseguição, calúnia e difamação. Até que chegou um dia que Deus ele falou o seguinte para mim: vão requerer tudo que você tem e você vai entregar tudo. Então naquele dia eu entreguei tudo que eu conquistei durante 1 ano de trabalho. Entreguei meu carro, meu computador, tudo que eu construí naquela cidade eu deixei. Terreno, tudo. Obra, tudo. Igreja. Naquele dia, eu fui para minha casa, deitei no colo da minha esposa e eu quase blasfemei contra o Senhor. Eu disse: Senhor, por que o Senhor foi me colocar para trabalhar dentro de igreja? A minha vida inteira eu servi a igreja local, a minha vida inteira eu servi o Senhor, a minha vida inteira eu sofri pelo Evangelho. Eu fui aonde ninguém queria ir, eu preguei aonde ninguém queria ir. Quando o meu ministério, abre aspas, estava no auge, porque eu não contei. Quando eu fui para Foz do Iguaçu, eu larguei 2 CDs que eu tinha acabado de lançar. Um deles eu lancei no Rio Sampa para 7.000 pessoas. Eu larguei oportunidade de gravadora conhecida no Brasil. Eu larguei várias coisas e fui para um lugar que ninguém me conhecia, ser missionário para vender galinha. Então naquele dia que eu perdi tudo, eu quase blasfemei contra o Senhor. E naquela madrugada meu telefone toca, minha irmã me liga e fala: Felipe, você precisa ser forte. Eu falei: por quê? E ela disse:
a nossa mãe morreu. Irmãos, eu cheguei diante do Senhor e eu falei: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Me explica o que eu fiz de errado. Então Deus, ele chegou para mim e disse uma frase que é uma canção minha que você pode achar lá no YouTube. Tá lá no YouTube, você escreve Felipe Carvalho, seja tudo em mim. Então Deus me disse uma frase: é porque eu quero ser tudo em você. E eu disse: tudo quanto, Senhor? Ele disse: tudo, até que não reste nada de você. Você está pronto para viver esse tipo de evangelho? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, o evangelho, ele vai requerer tudo de você. Se você vive um evangelho parcial, irmãos, a gente pensa que quando a Bíblia fala do crente morno, do crente frio, do crente quente, a gente pensa que o crente quente é o pentecostal. Somos nós. O crente frio são os tradicionais. Não! O crente frio, o crente morno, são vocês que não vivem a vida missional do Evangelho de Deus na terra. São vocês que falam em língua na igreja, prega na igreja, grita na igreja, roda na igreja, que tudo isso eu faço também, mas na rua ninguém sabe que você é crente. Na rua você não prega para um irmão. Se bobear, você vai falar como me fugiu quem foi que fez essa oração. Um dos discípulos de Jesus que chegaram e falaram assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore e peça para cair fogo do céu sobre esse incircunciso? Um coração cheio de ira, cheio de ganância, cheio de orgulho, cheio de vaidade. Esses são os mornos, são os crentes SSS. Sabe quem é o crente SSS? Salvo, satisfeito e sentado. Não lê a Bíblia? E se lê para dizer para todo mundo: eu li 10 capítulos da Bíblia hoje. Hipócrita. E eu ainda fico me perguntando. Essa é a música. Quem eu sou em Deus? Irmãos, Acordar de manhã e deixa você ouvir um pedacinho desse início antes de cantar a música. Escute esse trecho. deixar a ansiedade dessa vida. Deixar a ansiedade dessa vida. É um desafio que tento percorrer. A esta carreira eu quero conquistar. Para que, como Jesus glorificou o Pai completando a obra que Ele deste, também quero completar tudo aquilo que o Senhor tem em mim. Por isso, eu preciso entender quem eu sou em Deus. Que a verdade é aquilo que eu conheço, mas a realidade é aquilo que eu vivo. E essa é a canção, irmãos. Enquanto vai soar baixinho aqui, você depois pode ouvir em casa: seja tudo em mim, até que não reste nada de mim. Irmãos, esse evangelho, ele vai requerer tudo de você. E você precisa viver isso intensamente. Você precisa viver esse evangelho de forma sobrenatural. Jesus está voltando, Ele está à porta, Ele está quase chegando e Ele está requerendo de nós: mostre-me as suas mãos. Mostre-me as suas mãos, o que tu tens feito, o que você tem feito para manifestar o meu evangelho. Irmãos, naquele dia que eu recebi essa notícia que minha mãe tinha morrido, que eu perdi meu ministério, eu perdi a igreja, perdi meus bens materiais, naquele dia eu voltei para o Rio de Janeiro. Naquele dia não, mas naquele período eu voltei para o Rio de Janeiro e eu acabei conhecendo um cantor chamado Cris Duran. E eu comecei a tocar com o Cris Duran. Você pode pesquisar, você vai ver os últimos clipes e DVDs do Cris Duran, você vai ver eu participando. Inclusive tem uma música minha que o Cris Duran canta. Essa música é Cantamos Aleluia. Se você botar Cantamos Aleluia Felipe Carvalho ou Cantamos Aleluia Cris Duran, você vai ouvir essa música. A gente está nas Cataratas de Foz do Iguaçu, lindo, lugar maravilhoso. Eu estou tocando violão ali e ele está cantando. Irmãos, Deus, Ele começou a me levar, através do Cris Duran, no Brasil inteiro. Irmãos, eu fui em quase todos os aeroportos do Brasil, sem um tostão no bolso.
Enquanto eu viajava de um avião para o outro, me via uma palavra na minha mente e essa palavra era: eu te farei voar sobre a nação. E eu achava que quando eu voaria pela nação eu teria dinheiro, mas naquela época eu estava duro, irmão. Muito sem dinheiro. Eu vivi um processo muito difícil, eu comecei a fazer Uber, eu ganhei um carro de oferta. É tanta história, irmão, que não dá para contar tudo, mas nesse trecho que eu vivi em Foz do Iguaçu, em Londrina, Paraná, Curitiba, para onde eu fui, Deus me deu carro, Deus me deu casa, Deus me deu tudo que eu precisava. Eu vivia às vezes um mês num lugar e Deus me dava uma casa. Eu vivia 8 meses num lugar, Deus me dava casa e carro. Irmão, Deus ele supre. Quando você está no projeto de Deus, Deus ele supre a necessidade por causa da missão. Um trecho da Bíblia que a gente não se atenta muito é o trecho que fala o seguinte: por amor de mim. Deus sempre fala, por amor de mim, por ser fiel a mim. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Deus ele não é fiel a nós. Deus ele é fiel à sua palavra que liberou sobre nós. Porque se a fidelidade de Deus fosse baseada para nós, ela teria efeito meritocrático. E Deus ele não é meritocrático. A fidelidade de Deus é mediante a sua palavra. Por isso ele fala, por amor de mim, farei isso, isso, isso a vocês. Claro que tem versículos que falam por amor de vocês. Mas eu quero que você entenda que Deus ele é totalmente fiel à sua palavra que foi liberada. E por isso ele nos ama incondicionalmente. Porque tem gente que acha que não, que Deus é só amor. Mas que Deus não faz a justiça. Que na hora de Deus puxar ele não puxa. Que na hora de Deus apertar ele não aperta. Ele faz. E naquele período, irmãos, que eu estava viajando para todo lugar com o Cris Duran, depois de 3 anos que se passaram, eu decidi parar de tocar com o Cris Duran. Naquela época eu já estava congregando no Mevan, em Deodoro, do pastor Sérgio Crespo. Mevan, para quem não sabe, é muito conhecido pelo Luiz Hermínio. Se você pesquisar, você vai conhecer a pregação do Luiz Hermínio. E naquele período, irmãos, dentro daquela igreja que eu fiz parte, eu aprendi muito, 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 muito. Foi um tempo de crescimento, foi onde eu comecei a voltar a cantar, foi quando eu comecei a voltar a desenvolver novamente esse meu lado musical. Mas ali Deus me direcionou para estar aqui em Jardim Maravilha. O Mevan, a gente é filho ministerial do Mevan, o nome da nossa igreja é Aprisco, porém o que os irmãos vão entender como denominação, a gente chama de plataforma. A nossa plataforma, denominação, é o Mevan, que fica como sede lá em Santa Catarina, em Itajaí, Santa Catarina. E quando a gente iniciou esse projeto aqui no Aprisco, o meu pastor é o pastor Alexandre Evangelista. Ele é pastor, mas o sobrenome dele é Evangelista. Ele, ouvindo toda essa minha história, ele chegou pra mim e disse assim: Felipe, cara, tu não é pastor, mano. Mano, tu é um evangelista. Toda vez que tu fala sobre pastoreio, eu vejo uma tristeza nos teus olhos, mas quando você fala de evangelismo, o teu coração arde, o teu coração queima. E aqui na nossa igreja, no nosso entendimento, o evangelista, o pastor, o mestre, o profeta e o apóstolo, eles são iguais. Você não precisa ser pastor para ser alguém. Você pode ser o teu ministério evangelístico. Quando ele falou aquilo para mim, irmãos, é como se a maior revelação da minha vida, tirando a salvação em Cristo Jesus, a segunda, então, maior revelação da minha vida tivesse acontecido naquele momento. Foi quando eu descobri a minha identidade ministerial. E é uma coisa que eu creio, é que todos os indivíduos da Terra têm a tendência de ter uma dessas 5 identidades ministeriais. Um tem tendência a ser apóstolo, um a profeta, um a pastor, um a mestre e outro evangelista. Irmãos, quando eu comecei a caminhar pelas ruas aqui de Jardim Maravilha, eu caminho em Jardim Maravilha há 3 anos, toda quinta-feira, ininterruptamente,
de 5h30 às 7h30 da tarde. E hoje eu estou aqui em função evangelística. E nesse período que eu estou evangelizando, irmãos, Deus operou curas nas ruas de Jardim Maravilha. Milagres, visões e revelações. Deus já revelou tanta coisa, Deus já revelou coisas sobrenaturais aqui dentro dessa comunidade. Através de uma caminhada simples e constante. Você quer o segredo para que você seja um bom evangelista? Seja constante naquilo que você faz. Se você tem um projeto de recuperação de viciados, seja constante. Se você tem um projeto de acolhimento de mulheres em situações de vida em promiscuidade, seja constante naquilo que você faz. Porque Jesus, em João 17:3, ele fala assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me deste. Acho que esse é o versículo 4. Jesus fala no versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Versículo 4: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me deste. Irmãos, só existe uma forma de glorificar o nome de Deus, e é cumprindo constantemente tudo aquilo que Jesus designou sobre a sua vida. Por isso que a palavra fala: seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Irmãos, então, vamos fazer um panorama. Nascido e criado no Evangelho, toquei com vários cantores famosos, eu pulei muita coisa, já toquei com o Fernandinho, já toquei com 4x1, já toquei com a Aline Barros, com Bruna Carla, com tudo que você imaginar. Já estive lá, gravadoras, as 2 gravadoras mais conhecidas do Brasil já me ofereceram a oportunidade de gravar. E hoje eu estou aqui em Jardim Maravilha, andando toda quinta-feira. Irmãos, porque nós não estamos correndo atrás dos holofotes, nós estamos correndo atrás da vontade de Deus. E se um dia Deus quiser tornar conhecido aquilo que eu já faço em secreto, aquilo, não em secreto, mas aquilo que eu já faço na minha comunidade local, que tudo seja para Ele. Mas que o seu coração não esteja ganancioso e deseje coisas grandes apenas pela relevância do seu ministério. Busque cumprir com excelência aquilo que Deus te deu hoje. Porque, como diz a palavra, seja fiel no pouco e Ele te colocará sobre o muito. Irmãos, para já encerrar a minha parte, a minha fala, e eu vou aproveitar aqui e vou lançar isso em rede aqui, nessa oportunidade que foi aberta, é algo inédito. Quando foi semana passada, Deus ele me deu autorização para lançar um projeto de alta qualidade para o Brasil. Eu acabei pulando muita história, muita coisa, mas eu vou finalizar abreviando tudo aqui. Esse projeto é um projeto de gravação. Quem está me produzindo é o Agner Magalhães. Ele é produtor da Lumelpídio. Quem não conhece Lumelpídio é aquela que canta: então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Irmãos, esse projeto veio num momento especial e eu estou muito empolgado porque o meu coração está livre de qualquer retorno publicitário ou financeiro que esse projeto possa trazer. Eu tive Covid uns 3 semanas atrás, ou 4 semanas. Foi 4 semanas, né? 4 semanas. 4 semanas atrás. E esse período de Covid, eu não tive medo da morte, mas naquele momento eu fiquei pensando: Senhor, se eu morrer hoje, eu tenho mais de 300 canções que eu escrevi e que ninguém conhece. Então naquele momento Deus falou assim: o que te impede de ir agora e fazer? E o que mudou, irmão, o que mudou de 9 anos atrás para agora? O que mudou? O que mudou é que antes eu queria cumprir o meu sonho. Agora eu quero cumprir o sonho de Deus. E o sonho de Deus é que eu manifeste aquilo que eu carrego, porque o que eu carrego é o que Ele me deu. Você crê nisso, irmão? E
Hoje eu sou empresário, eu quase passei fome fazendo Uber, devia a Deus e o mundo, e Deus me deu uma empresa, eu tenho funcionários. Hoje o que eu tenho hoje, irmãos, o que eu tenho não, porque o que eu tenho que tem valor para mim é apenas a salvação e a minha família. Aquilo que Deus me deu. Mas as coisas terrenas, o que Deus me deu, veio. O dinheiro veio, o recurso veio, tudo veio. Sabe quem está custeando o meu CD? Sou eu. Porque eu vivia correndo atrás de oportunidades. Será que se eu for na igreja do Silas Malafaia, ele vai me dar uma oportunidade? Será que se eu for na igreja de fulano, ele vai me olhar com graça e vai investir no meu ministério? Irmãos, se for acontecer assim, glória a Deus, que benção, que Deus abençoe. Mas, irmãos, não coloque a sua esperança no homem. Quem sabe esse recurso vai vir de você. Quem sabe você vende bolo na tua casa e esse recurso vai vir do seu bolo. Quem sabe você atua na área doméstica, esse recurso vai vir de você. Irmãos, não coloque a sua esperança no homem, mas creia que através do pequeno azeite que você tem, eu só tenho uma botija de azeite. Deus vai falar, pega com os teus vizinhos, porque eu vou fazer esse azeite multiplicar. O recurso não está lá, o recurso está dentro de você, porque o Espírito de Deus que habita dentro de você vai te capacitar para toda boa obra que o Senhor te delegou. E eu quero agradecer a minha oportunidade, eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante, desperte para aquilo para o qual o Senhor te chamou, porque aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Deus abençoe vocês. Graça e paz. Graças a Deus, 19 horas, 19 minutinhos. Está ouvindo aí nosso irmão evangelista Felipe. Ministro Felipe, qual é o nome dessa música linda aí? Então, irmãos, você vai me achar lá no YouTube. Essa música se chama Seja Tudo em Mim. Você vai botar Felipe Carvalho, Seja Tudo em Mim. E você vai ver o meu último lançamento que eu fiz aqui mesmo na nossa igreja. Uma música acústica, uma música sobrenatural que se chama Sobre as Águas. Irmãos, entra lá no meu canal, Felipe Carvalho, escreve Seja Tudo em Mim ou Sobre as Águas. Tem bastante música lá que eu posto, tocando e cantando violão. Me siga também nas minhas redes sociais. Meu Instagram é Felipe Carvalho Oficial. E você vai me achar lá, por enquanto eu trabalho com Instagram e YouTube. Amém? Amém, crente? Ó, e daqui a pouco, né, você vai acompanhar ele aqui, na rádio. Vai estar vendo ele aqui. Sabe que eu não perco ninguém, né? Sempre somando. Fico muito feliz, né? Encontrei ali esse trio abençoado, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mandou a Trindade ali, a parada ali na porta. Falei, gente, que lindo. Entra. Amém. Né, irmão? Quem tem azeite tem, né? Muito bom. Eu fico feliz aí. Eu quero lembrar você, essa mensagem na íntegra. Você está ouvindo aí no fundo, Banda Berechite, da Igreja do Brasil para Cristo? Eu quero dizer que essa mensagem aí, você vai ouvir ela na íntegra no nosso canal no YouTube, Rádio Fala Brasil, a melhor na web, irmão. Sempre falando com todo mundo, trazendo gente boa, pessoas de Deus, para falar de Deus para você. Quem é de Deus? Fala de Deus. Rádio Fala Brasil, a melhor na web. Como brisa suave, vem Senhor.